Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu estou tentando gravar esse vídeo que eu vou gravar mais de 300 vezes. A tentativa de hoje foi mais de 300 vezes. Não é porque foi tentativa de colocar fogo não, porque o vídeo hoje é sobre teoria do fogo. Mas ficou mais na teoria do que na prática. Tanto que eu tentei fazer o vídeo aqui funcionar. Isso aqui até vermelho, de calor, de ficar em volta do fogo para mostrar a teoria do fogo para vocês. Porque tem 3 cinegrafistas aqui e ninguém conseguiu focar o fogo corretamente. Então vamos falar sobre a teoria do fogo. Isso é fogo, parece loucura fazer isso, mas hoje eu vou falar sobre a teoria do fogo na mais perfeita forma do fogo, que é a forma maravilhosa do fogo para que a gente possa fazer nossos cozimentos, nossos alimentos. Estamos agora fritando uma linguicinha. Eu acabei de fazer nesse fogo aqui um chá de limão para eu poder tomar para aumentar a minha imunidade devido ao momento aí do Covid. E agora estou fazendo novamente a tentativa de gravar um vídeo para falar sobre a teoria do fogo. E aí o povo resolveu colocar linguiça no fogo para fritar, para poder aumentar o barulho na cabeça de vocês. Vou diminuir, esperar o barulho parar, para poder dar continuidade aqui no vídeo sobre teoria do fogo. Eu costumo dizer em minhas palestras de prevenção e combate a incêndio que o fogo ele é benéfico ao homem. Ele é benéfico. Está aqui o exemplo do que ele é benéfico. Fogo é benéfico ao homem. Parece óbvio, parece óbvio, mas o óbvio é que ensina a gente. O fogo é benéfico ao homem. Desde o início dos tempos, o fogo é benéfico ao homem. E ele começa a causar malefícios ao homem quando você perde o controle dele e ele vira um princípio de incêndio. Então a gente tem 2 condições: fogo, princípio de incêndio, e aí pode se tornar um incêndio dependendo do avanço da condição de queima. O que a gente tem aqui é fogo controlado. Para começar esse fogo controlado, eu tinha uma brasa que era a minha fonte de calor, eu tinha combustível, que era madeira, e aí eu coloquei madeira sobre a brasa e alimentei. Basicamente a gente alimentou, soprando aqui, alimentei um comburente, que é o oxigênio mais a mistura dos gases que são formados pelo material que está queimando, e a gente então tem o comburente. E a gente tem 3 coisas então que nós chamamos de diâmetro do fogo, que é combustível, calor e comburente. Hoje a gente usa a terminologia de tetraedro do fogo, onde para a continuidade do fogo a gente precisa ter uma coisa chamada reação em cadeia. E aí a gente dá a continuidade do fogo, que é essa questão do fogo, do material que já está queimando, gerar mais vapores, gerar mais material, mais gases e vapores, e aí aumentar essa quantidade de comburente no ambiente, e aí a gente ter o fogo na sua condição adequada. Bom, então para pegar fogo a gente falou que precisa de 3 coisas. E esse fogo ele se propaga, depois que ele queima, ele se propaga de 3 formas. Ele se propaga, quando eu estou me aproximando a minha mão aqui, eu estou sofrendo radiação do calor, que é a uma distância lateralizada. Se eu tiver com a mão sobre essa região aqui, eu também vou sentir calor. Isso é um fenômeno que nós chamamos de convecção, que é o calor subindo. O calor nunca desce, o calor sempre sobe. Então isso nós chamamos de convecção, a gente percebe pela fumaça do fogo. E a gente tem um calor, um fogo que se propaga por contato. Começou a pegar fogo no material aqui, vai chegar até o final desse material. E isso é o que nós chamamos de condução de calor por contato. Então a gente tem condução, irradiação e convecção. Condução, o material começa a queimar aqui na ponta e vai conduzindo o calor até chegar aqui e aí vai terminar de queimar o material. Isso acontece em qualquer material, em qualquer situação. Os materiais combustíveis gasosos e sólidos, os combustíveis líquidos e gasosos principalmente, a queima é diferenciada porque ela queima na superfície. Então ele queima por toda a superfície do material
Nesse caso aqui, nós estamos falando de fogo classe A, que é o fogo de um material que queima em profundidade, que deixa bastante resíduo e que para fazer o combate depois bastante ter água, né, para poder combater. E aí, falando de materiais, a gente tem classes de materiais diferentes. A gente tem classe A, classe B, classe C, classe D. Basicamente são as classes que nós trabalhamos no Brasil. Classe A, materiais sólidos. Classe B, líquidos e gases inflamáveis. Classe C, materiais elétricos energizados. Classe D, materiais pirofóricos, metais pirofóricos que tem uma queima diferenciada. Mas a ideia hoje não é falar muito de classes de materiais, é falar então dessa tal química do fogo. E daí, então a gente falou, ele queimou. Esse material tem um ponto de fulgor baixo. Esse material tem uma temperatura de ignição baixa. Tem muitos materiais que têm temperaturas de ignição, pontos de fulgor elevados, né? Alguns líquidos combustíveis, por exemplo, como óleo diesel, tem uma temperatura de fulgor alta, tem um ponto de ignição alto, precisa aquecer muito ele para ele começar a pegar fogo, né? Já a gasolina tem um ponto de fulgor baixo, uma temperatura de ignição mais baixa. Álcool tem um ponto de ignição mais baixo, uma temperatura mais baixa. Nós não vamos falar especificamente das temperaturas mais para a gente entender. E aí eu costumo falar na teoria do fogo, de quando a gente está trabalhando com prevenção e combate a incêndio, e hoje a gente não tem recurso à mão para falar dos equipamentos de combate a incêndio, então vamos falar mais de teoria do fogo. Eu costumo usar uma terminologia que diz que tudo aquilo que é fácil de pegar fogo vai ser mais difícil de apagar, e tudo aquilo que é difícil de pegar fogo vai ser mais fácil de apagar. Então, para a gente que trabalha com prevenção e combate a incêndio, a primeira coisa que a gente tem que entender é se o material é fácil ou difícil de pegar fogo. Se ele tem facilidade para pegar fogo ou tem dificuldade para pegar fogo. Onde é que a gente vai enxergar a facilidade e a dificuldade? Usando a terminologia técnica. Nós vamos enxergar a facilidade e dificuldade de pegar fogo nessas temperaturas. Onde é que eu vou encontrar a temperatura de fulgor, a temperatura de ignição, ponto de fulgor, ponto de ignição, ponto de combustão dos materiais? Vou encontrar basicamente nas FISPs, nas fichas de emergência ou ficha de informação de segurança do produto químico, que é a tal FISP que nós chamamos lá. Eu vou ter essas informações. Eu tenho guias aí, guias de prevenção, como guia na ERV, guia de transporte de produtos químicos, guia de socorro, de emergência para o produto químico. Então, esses guias eu vou encontrar a informação dos materiais. Essas informações de materiais são extremamente importantes para eu que trabalho com prevenção e combate a incêndio. E para você que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre fogo, sobre prevenção e combate a incêndio, porque é extremamente importante. A partir daí, a partir de você saber se ele tem facilidade ou dificuldade de pegar fogo, você vai poder fazer prevenções mais adequadas. Porque se todo material tem uma dificuldade de pegar fogo, né, ou pega fogo com mais dificuldade, você já sabe, então quando eu estiver apagando esse fogo desse material que está queimando, eu preciso diminuir a temperatura dele até a temperatura de ignição dele. E aí, diminuindo a temperatura, eu vou conseguir chegar a uma condição de apagar o fogo com mais facilidade. Então não basta simplesmente ir lá e jogar o agente extintor, jogar água, jogar pó químico, CO2, que seja. Eu preciso saber qual é a temperatura desse material que está queimando. É importante. Os prevencionistas de incêndio sabem disso. E aqui um canal que ele é eclético, ele é para todo mundo ver. Então, quando você souber que alguma coisa está pegando fogo, que alguma coisa tem possibilidade de pegar fogo na sua indústria, qualquer que seja a região que você trabalha, a localização que você trabalha, a primeira coisa que você tem que identificar como profissional prevencionista é que tipo de material tem lá naquela área. Além de que tipo de material que tem naquela área, quais são as características físicas e químicas daquele material. Com isso, você vai poder adequar uma prevenção contra incêndio muito maior. Alguns você vai ter que fazer uma prevenção maior, outros você vai ter que fazer uma prevenção menor. Nunca vai relaxar, mas a prevenção, a maneira de prevenção vai ser maior ou menor. Proximidade de materiais, se eles são gasosos, eles não podem ficar próximos de materiais líquidos, tem que manter uma distância mínima de 6 metros. Isso tudo tem regra específica, tem guias, tem aprovações aí das seguradoras mundiais de incêndio, FNU Global, etc. Então, quando você for trabalhar no local e tiver
como eu falei, qualquer material que contém carbono pode pegar fogo. Então a grande maioria dos materiais da natureza tem carbono, então tudo quanto é lugar que você vai trabalhar, você vai ter material que possivelmente tenha carbono. Então lá naquele local, primeiro identifica o material, estuda sobre o material. Ah, Cláudio, mas eu vou estudar sobre papelão, sobre madeira, sobre plástico? Vai sim, sobre papelão, sobre madeira, sobre plástico, sobre pneus. A indústria de pneus tem um problema gigantesco. O primeiro problema, tem soluções muito grandes que eles têm que tratar para ter prevenção e combate a incêndio naqueles locais. Indústrias de inflamáveis, quem trabalha com metanol, com xileno, com toluol, com tolueno, com benzeno, com material antigo que a gente já trabalhou com terebentina. Os cuidados devem ser redobrados. Cuidados com aterramento, cuidados com o invase dos materiais, o transbordo de materiais líquidos, né? Utilizar somente materiais metálicos, não utilizar materiais plásticos para evitar centelhamento, tal de centelhamento invisível ou as cargas elettrostáticas. Então, falar de teoria do fogo é um assunto que leva bastante tempo. Aqui é só uma passando sobre teoria do fogo de uma forma bem útil e bem bacana. Eu coloquei o fogo aqui para começar a fazer nossa comida agora à noite, fazer o nosso chá aqui. Eu comecei a observar e falei, pô, vou falar um pouco sobre essa teoria do fogo, que é a melhor forma que eu sempre falei, que o fogo é extremamente benéfico ao homem. Agora a gente vai dar uma agitada, e uma coisa que a gente percebe é que o fogo ele é vivo, né? Estava quietinho aqui, não tinha fogo, aí você começa a movimentar, você começa a agitar os materiais, você começa a oxigenar, você começa a alimentar de oxigênio. Quanto mais oxigênio você alimenta, mais fogo você tem, desde que você tenha material. Por isso que a gente fala que as técnicas de combate a incêndio são técnicas de abafamento, de isolamento e resfriamento. São 3 técnicas básicas: abafamento, resfriamento e isolamento. Então, se eu tenho um material queimando, de um material que ainda não queimou, e eu isolo esses materiais, esse material vai passar a queimar sozinho, não vai queimar os outros materiais. Falando sobre a técnica de isolamento que eu mostrei, vou falar agora da técnica de combate a incêndio, que é a técnica de abafamento. Pessoal, eu costumo dizer em prevenção contra incêndio que tudo é muito óbvio na prevenção contra incêndio. Minha esposa agora acabou brincando aqui, perguntando, eu estou gravando o vídeo, e ela falou assim, nem sabia que fogo tinha teoria. É isso, tudo tem teoria e tudo tem prática. A gente costuma dizer que na prática a teoria é bem diferente, e é a pura verdade. Mas a forma mais clara da gente aprender é com o que é óbvio, né? Muitos viram, muitos já reclamaram, gostaram ou não gostaram. Acabei de ver um filme aí na rede aí, um filme bacana que eu achei, que é o Poço, né? E aí fala que você ouve falar muita palavra óbvia, mas o óbvio é que ensina a gente. Eu sempre disse em vários treinamentos que eu ministro, que eu pratico, que o óbvio é que nos ensina, né? E a partir do óbvio, por que o óbvio é que nos ensina? Alguém utilizou o óbvio através da prática, né? Experimentou a teoria na prática, e aí eu costumo dizer que e tem várias ciências que mostram isso, que a prática é diferente da teoria. Por quê? Porque a teoria, apesar de haver uma discussão muito grande, a teoria vem após a prática vem após a teoria. Nesse caso aqui, tenho praticamente certeza, por tudo que tem nas literaturas, nos anais aí de prevenção contra incêndio, que isso aqui veio primeiro a prática e depois a teoria, onde a gente foi estudando. Então aí identificou-se a teoria do fogo. Vou falar então de uma técnica de combate a incêndio, que é a técnica de abafamento. Nós temos aqui uma vela acesa, e aí a gente aprendeu isso na escola, né? Como é que a gente vai fazer para apagar essa vela, para poder terminar com o fogo dela? 2 condições. O fogo ele tem na sua base, se a gente consegue observar aqui, ó, vamos chegar bem perto da câmera, entre o material que está queimando e a chama, vocês conseguem ver que tem uma distância que não tem fogo. Nós chamamos isso de zona fria. Esse local onde não tem fogo aqui, ó,
esse local onde não tem fogo, onde o fogo não começou ainda a pegar, está começando uma chama azul, esse local nós chamamos de zona fria. E a gente tem uma zona morna e uma zona quente na parte superior. A parte superior do fogo é a zona quente. Então toda vez que você tentar fazer um combate ao incêndio pela parte superior do fogo, você vai queimar o agente extintor, vai evaporar muita água e você não vai ter um combate a incêndio adequado. Se você vem de cima para baixo, nós chamamos então isso aqui de convecção. Aqui eu tenho irradiação e aqui eu tenho combustão do pavio. Quando a gente quer apagar o fogo dessa vela, normalmente a gente faz o quê? A gente simplesmente toca a mão, por exemplo, num pano úmido. Se eu tocar a mão no pano úmido e vier aqui com a ponta dos meus dedos, eu apago o fogo e não sinto praticamente calor algum na ponta dos dedos. Não é isso? E essa é uma técnica que nós chamamos de técnica de abafamento, eu abafei. E eu apaguei na base do fogo, né? Na base do fogo. Você pega qualquer agente extintor, está escrito lá, dirige o jato à base do fogo. Por que na base? Porque a base é a zona fria do fogo, a zona que está fria. Melhor mostrar assim do que ter um monte de slide, quando ele está fazendo vídeo com slide é bacana e tal, mas aqui eu tenho ele na sua oportunidade de prática de fazer, né? E se eu der uma concentração muito grande de oxigênio para ele, né? Saturar também, eu retiro a quantidade de oxigênio aqui desse ambiente, a quantidade de comburente, e apago. Então eu apaguei com uma técnica de abafamento. A técnica mais clara de apagar fogo é a técnica, vamos dizer, mais difícil, que é a retirada de oxigênio, através do abafamento. E para eu fazer o abafamento eu preciso ter um copo, e aí eu consigo fazer o abafamento. A gente aprendeu isso na escola, né? Se eu fizer isso aqui com a minha mão, que é a base do fogo, e aí eu vou ver aqui onde está a base do fogo, mais ou menos aqui, ó, e vou fazer um abafamento desse fogo. E aí o que eu faço? Vou retirar o oxigênio que está aqui dentro, e aí ele queima somente o oxigênio que está ali dentro, e por abafamento apagou. Por extinção de oxigênio, então eu ainda tenho o pavio, que é um material, tenho calor, mas eu não tenho comburente. Eu extingo uma das pernas do triângulo, que é a extinção do oxigênio. Extinguiu o oxigênio, o fogo se exaure, ou ele consome o oxigênio daquele ambiente, porque o oxigênio é o que faz a alimentação da chama, o comburente é o que faz a alimentação da chama. E aí a gente acaba com o fogo. A última técnica que a gente falando de isolamento, falando de abafamento, a última técnica seria a técnica de resfriamento, que é a técnica que eu não vou utilizar aqui agora, porque senão eu vou apagar o fogo que eu preciso para terminar de fazer o cozimento da alimentação, para a gente poder terminar de fritar nossa linguiça, nossa mandioca frita ou aipim frito, e aí continuar nossa noite. Então, pessoas, a técnica de resfriamento seria a técnica de retirar o calor. Como é que eu faço para retirar calor? Começo a jogar bastante água aqui no ambiente, até que como eu não consigo retirar o combustível, não consigo retirar o oxigênio do ambiente, eu retiro o calor, e com isso eu tenho a técnica de resfriamento e faço a extinção do fogo. No caso dos materiais classe A, que são materiais que queimam em profundidade, a técnica de resfriamento tem que ser cada vez maior, com mais água, para poder agir em profundidade. Alguns materiais, a técnica de resfriamento não vai funcionar muito bem, por exemplo, como líquidos e combustíveis inflamáveis, tem que usar a técnica de abafamento ou a técnica de isolamento. Nos casos dos materiais classe C, que são materiais elétricos energizados, a técnica utilizada é a técnica de isolamento. Nós costumamos dizer que fogo em instalações elétricas não se apaga, ele se isola, se desliga. Ela desliga a fonte de energia para que você consiga extinguir o fogo, porque uma vez desligada a fonte de energia, e aí esses materiais que vão estar queimando normalmente são materiais da classe A. Nos fogos da classe D, nós temos que utilizar pós especiais, materiais especiais para poder fazer o combate. Não se usa técnica de resfriamento, não se usa abafamento. Isolamento é muito difícil porque a caloria desses materiais é muito grande, você não consegue fazer o combate. Pessoal do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado por assistirem o vídeo. Espero que tenham gostado, de uma forma lúdica, diferente, de falar de prevenção e combate a incêndio, de uma forma divertida. Eu sei que podem surgir muitos comentários que não sejam
né, os mais que a gente vai se agradar, ou que você também não, possa não ter se agradado com o vídeo. Eu estou fazendo um vídeo falando de prevenção combate a incêndio em roda de um fogão a lenha. Mas foi a forma que eu encontrei agora, né? E o pessoal fala que cabeça vazia, oficina do mal. Eu não acredito 100% nisso, não confio 100% nessa fala. É claro que biblicamente a gente acredita no que está descrito lá, que a gente deve ter cuidado com a nossa mente vazia. Então nesse período então aí de pandemia, esse período difícil que o nosso país está passando, que eu estou volta e meia comento para a gente manter os cuidados, continue mantendo os seus cuidados, os cuidados aí de isolamento, nós estamos em isolamento aqui, e aí a gente mantém esses cuidados, mas a gente não fica com a cabeça vazia, né? Vamos utilizar o nosso conhecimento, utilizar a nossa inteligência para, quando eu estou aqui fazendo vídeo, meus filhos estão aqui assistindo, estão vendo o que eu estou falando, com certeza também estão guardando, estão gravando, e isso que fica de importante. A educação ela serve para salvar vidas, né? E eu costumo dizer que o acidente ocorre quando a prevenção falha, e a prevenção só falha se a gente estiver desinformado, se a gente estiver mal educado, se a gente estiver... E mal educado no sentido da palavra de ser ruim, é no sentido de ser mal educado, de não ler, não pesquisar, não entender e não utilizar, né, às vezes as coisas óbvias para ensinar. Então muito obrigado por terem assistido o vídeo, espero que vocês assistam outros. A gente vai estar falando sempre aqui de coisas interessantes na área de saúde e segurança do trabalho e prevenção contra incêndio. O vídeo ficou um pouco longo, mas porque o tema é um tema bacana, ainda tem muito mais coisas para a gente falar, do tema de prevenção contra incêndio, eu vou falar de líquidos inflamáveis, de outras coisas, mas é mais para dar uma passeio geral. Esse é um pouco mais interessante aí e diferenciado, ao invés de utilizar slides, utilizar outras formas, né? Utilizar as formas práticas aqui e lúdicas de prevenção e combate a incêndio. Tá bem frio o clima aqui na região onde eu tô, então por isso que aqui na beira do fogão tá bem bacana. Quem tiver a oportunidade de fazer isso um dia na vida, faça antes de morrer, para perceber que tem bastante coisa bacana na vida, e às vezes coisas simples que estão em volta da gente, a gente para de perceber, e nesse momento de dificuldade a gente começa a ver que é nas coisas simples que você tem que se apegar para você se fortalecer. E aí você recarrega as baterias, recarrega as energias e toca a vida para frente. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, deixa um like, grande abraço a todos, prevenção na veia!